Senhor, te oramos nesta manhã, pedindo a Tua graça, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, o desfrutar dela, Senhor, que se renova hoje para conosco. Somos gratos porque ela não se desgastou de ontem, Senhor, apesar de nossas muitas falhas, Senhor, elas são, Senhor, sobre nós ainda hoje, como se novas, como se nós não tivéssemos gastado nada delas, Senhor. Senhor, a Tua palavra, ela é vida, ela é viva e eficaz, Senhor, e nós olhamos para Ti, Senhor, te contemplamos, esperando receber de Ti, Senhor. Somente aquilo que Tu fala, Senhor, é importante, somente aquilo que Tu fala, Senhor, é relevante, e nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Venha conosco, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, você pode abrir sua apostila na página 36, né? Como ontem. E a gente passou esses slides aqui, nossa matéria, você pode escolher qual o nome que você acha melhor, habilidades sociais cristãs ou desenvolvimento de habilidades sociais cristãs e de projetos comunitários informais, ou então a libertação do reunismo, né? A libertação do reunismo, lembrando que a gente tem aqui o ramo católico do cristianismo organizado, que celebra sua missa no templo. A missa tem homilia, tem orações, tem música, oferta, eucaristia. Os protestantes e os evangélicos, desde então, no templo celebram um culto, que tem sermão, tem orações, tem música, oferta, santa ceia. E o cristão moderno, os atuais, os mais presentes, reúne-se na casa, e na reunião deles tem palavra, oração, música, oferta, santa ceia, convivência social. Então, isso aqui é o que gira a igreja em torno dessas atividades hoje, em torno da reunião e de um local. Bom, vamos lembrar que a razão que Deus criou o homem foi a expansão da comunhão. Havia uma comunhão já em Deus, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus, para expandir essa comunhão, criou o homem e deu uma atividade ao homem, que era governar sobre a criação que ele tinha feito, sobre a terra especialmente. E essa governança do homem, ela seria feita com base em comunhão. Ela daria ferramenta, seria bancada de serviço para que a comunhão fosse praticada. Vimos que na primeira etapa Deus deve ter criado uma situação bonita, legal, compatível com o caráter dele. A queda de Satanás trouxe um prejuízo para a criação. Deus se propõe a reparar isso aí para colocar ali o homem, né? Então Deus, com detalhes ali em Gênesis capítulo 1, refaz a natureza como se preparando um enxoval para a chegada do homem. E a criação do homem tem uma peculiaridade com relação à natureza, que a natureza Deus criou de uma vez, num ato, de maneira definitiva. Haja luz, ou haja separação entre as águas, entre luz e trevas, e assim se fez e assim está. Então, os limites dos mares, o cântico dos pássaros, tudo isso Deus determinou, e assim é. A lei da gravidade, né? Não adianta o nosso Congresso Nacional, o ilustre Congresso Nacional, decretar e a presidência sancionar que no Brasil não vai ter mais lei da gravidade, por conta dessa crise que estamos passando aí, né? Não vai resolver. Isso está decretado por Deus que é assim. Mas, com relação à criação do homem, Deus cria o homem a partir de um diálogo nele mesmo. Deus se olhou para si, fez o homem à imagem e semelhança, e o destino, a função desse homem, Deus foi construindo junto, foi revelando paulatinamente a ele, né? É de se imaginar que Adão, eu particularmente penso que Adão não era um homem pleno, né? Mas estava em desenvolvimento ainda. Então, à medida que ele fosse conhecendo a Deus, fosse comunicando-se mais com Deus, desfrutando a comunhão com Deus, ele ia saber muito mais, ia ser muito mais do que ele foi no seu início, né? Então, esse diálogo, Deus
criou o homem dentro dele e mantém isso, né? Então a nossa correspondência com Deus é mantida. Jesus, quando envia, ele fala ide, né? E depois fala eis que estou convosco. Então não é olha, vai e se vira, né? A mensagem é Garcia, não é assim, né? Ele vai junto, né? E lembrando que até o 6º dia Deus trabalhou sozinho, mas depois sempre em companhia do homem. E uma das coisas das maiores provas que Deus faz junto com o homem é que Deus também engendrou, né, o sistema de oração. Não foi o homem que criou a oração, né? Deus criou a oração, e essa é uma principal maneira de nós sermos parceiros de Deus na administração desse planeta aqui. Então, Deus nos fez em liberdade. Nós usamos aqui o exemplo do peixe na água, né? Então, enquanto estamos dentro da vontade de Deus, nós estamos dentro do nosso habitat, estamos dentro daquele ambiente da vontade de Deus, da qual nós somos livres. E um dia esse peixe foi convidado, sugeriu para ele experimentar a vida na terra seca, né? Que lá teria uma liberdade maior ainda, teria liberdade só da água e agora teria liberdade também na terra seca. E o homem se deu mal porque saiu fora do seu habitat, então ele perdeu a liberdade. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore e o fruto em si não tem nenhum problema. O problema é a contrariedade, contrariar a vontade de Deus. Ele escolheu fazer outra coisa. Enquanto a árvore estava lá, ela era só uma hipótese, era só uma possibilidade de o homem fazer fora da vontade de Deus. Mas a partir do momento que ele agiu, comendo conhecimento, ele realmente colocou em prática. Ele colocou em atividade a possibilidade, não era só uma possibilidade, agora também era uma realidade o fato do homem agir fora da vontade de Deus. A alternativa de fazer segundo o conhecimento do bem e do mal, que está presente ainda até hoje, nossos dias. E tem muita gente que pensa que pode servir a Deus comendo só do fruto do conhecimento do bem, né? Eu não me comprometo com Deus a ponto de entregar minha vida inteira para Ele, mas também não vou com medo do conhecimento do mal, não vou fazer amizade com o diabo aqui para eu não ir para o inferno, mas eu vou manter no meio termo aqui e tal, vou me equilibrando, né? É ilusório, não tem uma linha cinza, né, onde pode caminhar nela. O morno, Deus detesta o morno, né? Ou nós estamos com Deus, dentro da vontade de Deus, livres, né? Ou então qualquer outra opção é fora da vontade de Deus. Não dá para se equilibrar no meio termo aí. E disse Deus, né? Isso é o ponto-chave. Nós sabemos como o homem que foi criado, a natureza dele, e como que Deus construiu o nosso destino e função, e isso vale para nós até hoje. Nós somos o foco de Deus, né? Deus está focado em nós. Depois do 6º dia, a palavra que Deus dirigia, falou uma vez com a luz, uma vez com as plantas, né? Mas depois Deus passou a falar com o homem constantemente. Uma das coisas que a gente aprendeu na nossa infância, né? É que Deus não fala com quem está em pecado, né? Mas a gente vai olhar a Bíblia, Adão pecou e quem tomou a iniciativa do diálogo? Deus. Caim matou Abel, quem foi atrás de Caim? Deus. Então Deus fala tanto e fala com quem até está em pecado. Aliás, o Espírito, no nosso caso, mais, o Espírito advoga-nos de volta para Deus, né? Então Deus fala conosco. O problema não está em Deus falar, o problema está em nós ouvirmos Deus. É estranho que se numa casa tem uma família e alguém passa o dia inteiro sem falar nessa casa, o que acontece? Todo mundo acha normal isso, né? Imagine lá alguém da família que resolveu ficar o dia inteiro sem falar. Não é normal, vai incomodar muito, né? Nós somos a casa de Deus, Deus mora em nós. E como que nós passamos assim, achando que Deus passa um dia sem falar com a gente, né?
E às vezes nós não notamos que Deus não falou com a gente, né? Ou não ouvimos Deus falar com a gente e passamos desapercebido. Não nos incomoda isso. Nós deveríamos ficar incomodados, né? Deus, né, não ouvia a voz de Deus hoje. Deus fala conosco sempre. E na sua casa, mais ainda. Aqui é o lugar dele falar. Bom, isso foi só um replay de ontem. Agora vamos para a nossa sequência de hoje. Ontem falamos, nosso foco foi falar sobre aspectos da criação. E hoje, então, vamos falar da redenção. Depois da criação, a personagem principal na criação, na relação com Deus, é Adão. Aí o pecado se multiplicou de tal forma, Deus então toma uma decisão de fazer um recomeço, né? Ele dá um banho na terra, bem forte, lava tudo e recomeça novamente com Noé. Então, o maior projeto de preservação de espécies nós conhecemos lá em Gênesis 6, 7, 8, 9, né? Com Noé. Noé e sua família. Noé era um homem de uma esposa só e de um caráter forte que colocou também isso nos seus filhos, de eles terem uma esposa só. E o que tem de relevante nisso? Que naquela época o casamento era banalizado, então se casava, né, à vontade. Mas Noé tinha uma mente da nova civilização, da nova era do porvir, e por isso estava em condição então de gerar outra vez. Ele vai ouvir coisas semelhantes que Adão ouviu sobre o domínio, sobre a expansão sobre a terra. Depois você pode conferir lá o comecinho de Gênesis 9, no final do dilúvio, Deus fala com ele. Mas novamente o pecado se alastra na terra, e Deus então, lá no capítulo 12, né, resolve fazer uma reforma. A diferença de uma reforma e de um recomeço é para tudo e refaz novamente. A reforma se aproveita algumas coisas. Deus olhou, viu as nações que tinha naquela época, todas elas seguiam o príncipe desse mundo, e Deus resolve então colocar ali no meio delas uma nação que fosse nação que agisse conforme a vontade dele, uma nação que não agisse segundo o príncipe desse mundo, não segundo o conhecimento do bem e do mal, mas uma nação que fosse, atendesse ao que ele desejava. E para isso, então, ele chama Abraão, e a partir de Abraão, ele vai construir a nação de Israel. E lá, na nação de Israel, ele vai trazer, então, o nosso Redentor, vai vir Jesus. Bom, a razão da redenção do homem. O homem redimido por uma natureza redimida, né? Então, o pecado, ele não afetou somente o homem, ele afetou toda a criação sobre a terra, né? E ao resgatar o homem, redimir o homem, Deus não vai ter o homem redimido numa natureza não redimida, misturar os dois ambientes, não. O homem e a natureza estão dentro do objetivo da redenção de Deus. E nós, então, somos redimidos para entrar nessa tarefa de redimir. Né? Nós temos um Redentor, mas nós vamos trabalhar junto com Ele para que essa redenção venha, né? A salvação, então, a gente pensa que, aliás, a maneira, como o Evangelho foi pregado, ela evidenciou ainda mais o nosso egoísmo, né? Dando um caráter espiritual para ele. Um casal, um homem enlouqueceu a mulher usando a Bíblia. Então, tudo que ele queria criticar nela, ele a condenava citando versículos, mencionando a Bíblia e tal. Então, para ela se tornou a pessoa mais indigna diante de Deus, né? Tudo que fazia era errado, não é porque era um erro humano, simplesmente, mas porque estava contrariando a Bíblia. Chegou no ponto que ela entrou em parafuso mesmo, né? Então, muitas das coisas que tem presente hoje na nossa cultura cristã é uma origem do mundo. E nesse caso, por exemplo, né, muitas das coisas nós usamos como submissão da mulher ao marido, vem da cultura do machismo, né? Então, muitas coisas são aplicadas
com um pretenso respaldo bíblico, mas nos moldes do machismo. E às vezes muitas respostas que vêm também, então quando fala mulher ser submissa ao marido, não gosta disso, né? Não gosta porque vem com esse ar do machismo. E muitas vezes a resposta que se dá a isso, a mulher que se dá também, é uma resposta feminista, né? Não uma resposta segundo a Bíblia. E isso então descaracteriza a família. E nós valorizamos tanto a salvação individual que a gente, na verdade, colocou um rótulo espiritual naquilo que era egoísmo. Eu ficava assim, muito bravo, quando alguém vinha me evangelizar, e aí o coração não cedia, e muitas vezes a pessoa terminava assim: bom, eu sou salvo, né? Fiz a minha parte. E eu achava aquilo uma petulância, alguém falar assim, eu sou salvo. Eu falei, mas como é que ele sabe que ele é salvo, que vai para o céu, coisa desse tipo, né? Mas porque havia realmente um ar, essa convicção da salvação, ela tornou-se também uma certa arrogância. E nós achamos, nesse sentido, que a salvação é igual a um presente do Papai Noel, né? Você se comporta bem, faz o que tem que fazer, e lá na frente tem um presente. E ela ficou mais fácil ainda, porque se não tinha muito o que fazer, bastava você crer na literatura, né, nos livros que falavam a respeito disso, e a sua salvação está garantida. Mas salvação, ela é, antes de mais nada, uma tarefa. E o benefício dela é uma consequência. Então, se você quer ser um professor de inglês, a primeira coisa que tem que fazer é saber inglês, né? Então, você vai trabalhar numa empresa, vão te dar um crachá para você entrar nessa empresa, você é funcionário dessa empresa. Então, se você vai trabalhar pela salvação, pela redenção do mundo, a primeira coisa é você entender qual é a linguagem disso, é receber a salvação, receber o crachá para trabalhar, para fazer, né? E às vezes a gente entende que, bom, agora eu sou salvo, né? Estou à vontade. Não. A salvação, ela vai culminar com um benefício, uma consequência dela. Mas nós temos que entender que nós somos chamados a uma tarefa de redimir o mundo, para redimir o mundo. Nesse sentido, a igreja, então, ela pode ser uma escola de governo no reino de Deus. Nela, numa escola, nós aprendemos, né? Governar, segundo a definição de Deus, é servir. Nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós deveríamos ser sacerdotes. Deus espera isso de nós. Deus esperava que Israel fosse uma nação sacerdotal. Ela teve que reduzir a tribo de Levi, porque Israel não correspondia a tudo isso. Mas Deus chamou-nos para sermos sacerdotes, todos nós. Não tem cidadão de segunda categoria e de primeira, né? Quando nós falamos ontem que Deus chamou o homem para governar a terra e deu o domínio da terra e das coisas que estão na terra para ele, e fez uma lista lá, né? Incluía tudo nessa lista, menos o homem. Então, o domínio do homem sobre o homem não é uma coisa que tem origem na vontade original de Deus, né? Não é para o homem oprimir outro homem. Jesus está governando, né? Mas Jesus primeiro ele participou, ele fez, né, a redenção, e ele serviu para redimir, né? Ele redimiu o homem servindo, e lembramos que ele fez, né, o máximo. Ele, sendo o maior, se fez com o menor, desceu ao nível mais baixo, né? Ninguém pode dizer que ficou fora do alcance de Jesus, né? Jesus desceu ao plano mais baixo para chegar ao nível do homem, né? Ninguém precisa olhar para cima, Jesus desceu até nós. Aliás, um princípio que nós temos na Bíblia que difere nós, né, da religião é exatamente esse, né? As religiões, elas são caminhos que levam a Deus. Elas são propostas para levar a Deus. Como que o homem chega até Deus?
Então, algumas vão propor que você estude bastante, seja um conhecimento intelectual bem elaborado e você vai alcançar Deus. Outros que você medite, reflita bastante, faça meditação, entre em estado alfa, tudo mais, tal, você vai chegar a Deus. Ou que você flagele esse corpo mal, bata nele, sangre, judia bastante dele, e você, então, eliminando as mazelas desse corpo, vai chegar até Deus. E o que a Bíblia ensina é que não é que nós que vamos a Deus, mas é Deus que vem a nós. A iniciativa sempre é de Deus. Sempre é de Deus, não é nossa. Então, se nós somos chamados para ser sacerdote é aquele que serve a Deus diante dos homens, né? Então, quando o homem vê um sacerdote, ele vê ali um representante de Deus. Por outro lado, o sacerdote também, ele serve, né, os homens diante de Deus. Então, Deus, ao ver um sacerdote, ele não está vendo só a pessoa, mas tudo aquilo que ele representa, tudo aquilo que está trazendo a intercessão. O sumo sacerdote lá no Antigo Testamento, um homem entrava uma vez por ano no Santos dos Santos e fazia expiação por toda a nação, né? Então, e o sacerdote serve. Se é uma coisa que define sacerdote, é serviço. Nós vimos muitos desvios porque ao trocar, especialmente o clero, seja de qualquer posição, ao trocar a situação de servir para ser servido, isso causou uma deformação total da imagem do sacerdote. Isso não é de agora, mas é lá do Velho Testamento já, né? Então os sacerdotes usavam e abusavam do poder. Tem um livro, a editora Record, eu digo da editora Record porque na editora Record ele está completo, chama Igreja, Carisma e Poder, do Frei Leonardo Boff, né? Aos maduros recomendo que leiam, tá? A pergunta que ele faz, e a resposta você já pode imaginar, né? Só que tem bastante coisa para dizer lá. Jesus pretendia uma igreja organizada e hierarquizada a partir do seu ministério. Quando Jesus fez o que fez, pregou o que pregou, ensinou o que ensinou, ele pretendia um resultado desse, né? Aí vocês imaginem a resposta, né? E vai ser muito interessante porque são dois homens que vão debater ali. Leonardo Boff, que no Brasil não é muito conhecido, mas tem países aí que ele faz parte da literatura do ensino regular. E o debate dele lá é com Ratzinger, né? Que tornou-se depois o Papa Bento XVI. E isso custou ao Leonardo Boff, primeiro um silêncio obsequioso dele, e depois uma tentativa de exílio dele, né? Foi da onde ele deixou o presbitério, e por razão disso. E a editora Record, então, publica o material não censurado, material livre, né? Nos outros editores você vai achar somente parte do material. Mas a pergunta dele e o debate dele, embora se tratando de um debate dentro do ambiente católico, mas você pode ver que serve para toda a igreja estruturada. Bom, o motivo da redenção, então, não é outro senão recuperar o cumprimento do objetivo da criação. Deus criou para isso, o pecado entrou no meio, o diabo estorvou, né? Mas Deus então quer recuperar aquilo que inicialmente havia proposto, a expansão da comunhão. O foco de Deus na criação, quem que é? O homem. E o foco de Deus na redenção também é o homem, né? Isso parece óbvio, mas nós temos, às vezes, muitas coisinhas em nossa mente que eles não caminham exatamente assim. Bom, vamos fazer um parênteses aqui. Um empreendimento, estou falando aqui de maneira bem rústica, né? Ela precisa contar com 3 recursos, 3 meios, né? Recursos financeiros, materiais e humanos.
Se você junta esse tripé aí, você pode fazer um empreendimento, montar uma empresa, um projeto, tudo mais, tal, você vai contar com isso. Aí, a partir disso, você pode fazer orçamento, você pode fazer previsões, pode planejar tudo, mas precisa ter no mínimo esses 3 recursos. Se você fosse fazer uma coisa mais sofisticada, você poderia decompor um pouco mais, mas, a grosso modo, é isso aqui. Então, no empreendimento, os recursos financeiros são meios para tal, né? Ainda que seja um banco que você vai montar, você precisa de recursos financeiros, né? Para o objetivo seu, que também é financeiro, é dinheiro. Precisa de recursos materiais, né? Equipamentos, prédios, edifícios, tudo mais, e pessoas para administrar. Né? Pessoas para executar, pessoas para fazer aquilo acontecer. Quando, no governo Menem, que houve aquele calote famoso na Argentina, lá, entrou em aquela crise financeira muito grande, então houveram muitas empresas que faliram na Argentina. E a gente recebeu aqui também alguns pedidos de ajuda de algumas igrejas lá. Quando uma empresa vai à falência, então normalmente é nomeado o síndico da massa falida. Ele vai fazer o quê? Vai levantar tudo que a empresa tem, vai relacionar os credores prioritários, vai vender o que sobrou do patrimônio lá, administrar aquilo da forma que ele achar melhor, e vai pagar os credores na ordem de prioridade. Os empregados primeiros, tal, depois lá no final os impostos, assim por diante, se sobrar. Então, ele tem na mão um relatório contábil dizendo o que ele tem de propriedade, o que tem de patrimônio e o que tem de dívida, né? E essas igrejas lá na Argentina, quando houve a crise lá, e então pediu ajuda, você olhava o demonstrativo, o relatório deles, era muito semelhante de uma empresa. Eles deviam aluguéis, deviam contas de energia elétrica, telefone, folha de pagamento, né? Fornecedores. Era muito semelhante ao de uma empresa, né? E será que aqui no Brasil é diferente? Não. Né? Então, o administrador eclesiástico, hoje é um termo que está surgindo, forte. Então, hoje nós temos cursos para administrador eclesiástico. Tem alguns lugares que a palavra que está sendo mais usada hoje é essa de administrador eclesiástico. Tem uns cursos hoje, que é muito interessante, o nome deles, tem um deles que chama-se marketing religioso, ou marketing eclesiástico. E isso dizendo, né, pode parecer para nós meio estranho, mas a coisa que está na ponta nas faculdades teológicas hoje, né? Então, inclui lá o marketing religioso. Então, as pessoas acham que tem que ter marketing. Uma das coisas que a gente, que nesse meio tempo aí, acabou confundindo, é propaganda e evangelização, né? A propaganda que você faz, primeiro você pega o que for e torna-se um produto de consumo. Então, vai fazer propaganda eleitoral do candidato. O que tem que fazer com esse candidato? É tornar ele um produto agradável, aceitável, né? Tinha um candidato aqui em São Paulo, não vou falar o nome, mas ele era conhecido, continua sendo conhecido assim como uma peste de corrupto e de orgulhoso, né? Sempre cabeça erguida, tal. Ele tem uma estatura mais ou menos igual a minha, assim, mas sempre assim. Aí estava difícil ele ganhar uma eleição, né? Então o marqueteiro foi lá e falou: a primeira coisa, você vai fazer um implante de cabelo, porque para você esconder a sua careca, você levanta a testa, né? E segunda coisa é você, né, parecer confiável. Maquiaram. Ele parecia ser um homem confiável,
não tinha corrupção nenhuma, e passou a ser um cara que abaixou a cabeça, humilde e tudo mais, tal, ganhou a eleição. Fizeram dele um produto. E com Jesus, meio que fizeram isso. Jesus tornou-se um produto de marketing, né? Uma Coca-Cola que você vende, divulga e tudo mais, tal. Então, placas, anúncio, outdoor, faixas, né? Anunciando Jesus, né? Agora, o que é evangelização? Evangelização, primeira coisa, é o seguinte, né? Para se evangelizar, marketing qualquer um pode fazer. Evangelizar, a pessoa tem que ser autorizada, né? Tem que ser enviada para fazer. Não é assim, sai fazendo, né? E evangelização tem a ver com a vida, né? Tem que mexer com a vida. Não é fazer uma divulgação. Não é chegar e falar assim, ó, e tal, e você se vira, eu sou salvo, tal, o problema é seu, que você não tem vínculo com aquilo. Não, a evangelização é algo que você tem que fazer autorizado por Deus. Mas esse não é nosso assunto. Jesus não tinha em mente um empreendimento para resgatar o homem. Então, Jesus não fez um empreendimento com o objetivo de resgatar o homem. O homem em si era o seu objetivo direto. Ele não precisava construir um plano, elaborar uma empresa ou fazer alguma coisa dizendo, vou fazer aqui com o nobre objetivo de resgatar o homem. Então, vou juntar recursos financeiros, vou juntar recursos materiais e vou juntar recursos humanos, vou ter os meios materiais, financeiros e humanos para, então, conseguir o meu objetivo, que é de resgatar o homem. A gente pensa, às vezes, que o casamento é o objetivo, né? Eu, quando me casei, meu objetivo não era casar. Meu objetivo era passar o resto da minha vida com a Clélia. Mas, para passar o resto da minha vida com a Clélia, eu tinha que me casar. Então, o casamento, ele na verdade é um meio, não é o objetivo. Porque se o casamento fosse o objetivo, qualquer, né, pessoa, qualquer mulher serviria. Mas não, né? O casamento, ele é o meio, então a noiva é o fim. Então, Jesus, mesmo casamento, nosso casamento com Jesus, ele não é o objetivo. Jesus objetiva a noiva, né? E o casamento é o meio para se ter a noiva. Então, Jesus fala lá em João 13:1, que ele, no final da sua partida, sabendo que ia embora, ele amou os seus, amou-os até o fim, né? Jesus não teve ninguém desabilitado, ninguém que fosse qualificado, desqualificado para o projeto dele, para o empreendimento dele. Ninguém. Todos estavam habilitados, todos tinham perfil, né? Ninguém estava fora porque Jesus não tinha um empreendimento, não tinha um projeto, não tinha, o objetivo era o homem. Então, quando ele escolheu aquelas pessoas para a sua equipe, não foi um processo de seleção para saber qual é o perfil de cada um. Ele perguntou para o pai quem era, né? E como ele fazia tudo que o pai queria, o pai mostrou, falou, são esses, né? E por que às vezes a gente hoje compara muito assim, né? Aquilo que Jesus fez, comparado com os dias de hoje, é como se Jesus tivesse sido um fracasso, né? Escolher um tesoureiro para ser um ladrão para ser o tesoureiro, né? Quase que eu falo um tesoureiro para ser o ladrão. Então escolheu um ladrão para ser o tesoureiro, né? Era um desprezo, que tinha tanto com dinheiro que, né? Além disso, numa ocasião lá, ele tinha um desprezo por dinheiro mesmo, né?
Ele falou para o jovem rico: você vai vendo tudo que tem e dá aos pobres, né? Hoje que a gente traria para a igreja, né? Aquelas pessoas ali eram assim terríveis, né? Você tinha lá o Mateus, que era um publicano, era alguém que aderia a Roma, auxiliar de Roma, né? Um extremista. E tinha do outro lado um zelote. Tinha lá um cara que usava um punhalzinho pequeno, que era homem-bomba. A turma dele, não sei se ele exatamente, mas ligado a esse pessoal aí. Ele usava um punhalzinho pequeno, se entrar na multidão, e chegava lá e assassinava quem tinha que ensinar e sumia na multidão. Era um dessa turma que fazia parte. E Jesus andava com todos eles, né? E agora, por quê? Cada um deles era o objetivo de Jesus, era o alvo de Jesus. Nenhum deles era desqualificado. Nenhum deles não tinha perfil. Né? Não tinha essa questão, não tinha essa pergunta. Jesus não tinha um empreendimento, né? A certa altura falou: não, Pedro, vou trocar você porque não dá, né? Você já pisou demais na bola, tudo mais tal. Está aqui a sua carta de demissão, obrigado, até hoje você colaborou bastante com a gente. Chegamos até aqui porque você participou bastante, tudo mais tal, mas acho que agora temos que virar a página e vamos para outra, né? Não, Jesus não demitiu ninguém. Amou o seu, foi com eles até o fim, né? Não desqualificou ninguém, não olhou o perfil dele. Outra coisa também, lá em João 6,29, quando se pergunta sobre a obra de Deus é que creais naquele que o enviou. Então, crer e amar não são características de empreendimento, não são características de uma instituição. Crer e amar são coisas específicas do homem. Então, a relação que Jesus tem, ele é com o homem, não é com o empreendimento. Jesus não está tendo como objetivo o casamento, mas a noiva. Tudo bem, gente? Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Eu digo o seguinte, né? Qualquer pergunta é bem-vinda. Agora, para fazer pergunta bobinha, tolinha, precisa de coragem, né? Precisa de humildade também. Porque as perguntas difíceis, aquela que você faz assim, toda uma explanação, uma justificativa tal, essa aí, pô, né, dá um ibope. Mas aquelas perguntas assim que você fica pensando, só eu estou enroscado nisso, né? Tão óbvio, não vou perguntar isso não. Passar mico aqui, pagar mico, passar vergonha, não vou fazer isso não. Mas às vezes essa perguntinha é o que destrava não só você, mas tem muita gente que está pensando, está com o mesmo mico na cabeça assim, né? Normalmente o público com quem eu falo, eles pensam muito devagar, né? Então às vezes tem uma dificuldade de ajuste e velocidade entre a velocidade de voz e a capacidade de ouvir os outros, né? Em casa tem uma filha do meio, que ela assim também é muito rápida para falar, né? E às vezes eu falo alguma coisa, não fica olhando para mim assim e tal, e ela traduz certinho. Mas tudo bem, né, gente? A cara de assim e tal não é de paisagem não, né? Numa ocasião, Jesus, estando com a multidão, falou duas parábolas muito simples, né? Especialmente para aquela época, aquele povo lá. Ele falou da parábola semente e do semeador. Até a gente, né, que nunca trabalhou em campo, mas que fez aquela experiência de espetar batatinha, colocar num copo com água, tudo mais tal, e ver nascer as raízes lá, poderia entender a parábola de Jesus. Muito óbvia. E a multidão toda ouviu tudo mais, tal, as duas parábolas, mas depois os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, a gente não entendeu. A coisa mais óbvia, né? Você imaginou toda a multidão, ninguém perguntou nada, os seguidores ali, você entendeu? Não entendi. Mas será que só nós não entendemos? Todo mundo, a multidão toda, satisfeita, ninguém falou nada, né?
Então, talvez fosse assim, mas puxa, vocês não entenderam, né, a semente, o que o semeador faz, tal, nunca viram isso na vida? Não, Jesus falou o seguinte, né? A vós outro é dado conhecer os mistérios do reino. A multidão entendeu, não entendeu, virou a página, é aquele que o Alino falava aqui agora há pouco, né? Você lê a Bíblia sem entender, não se incomoda com ela, com isso, né? Aí quando você vai ver com atenção, você não está entendendo, aí incomoda. Então, a parábola simples, aquelas pessoas que não entenderam, foram para Jesus, a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino. Eles não queriam andar com Jesus de maneira indiferente, né? E Jesus continuava provocando, né? Essa pergunta que hoje foi colocada de manhã também, pergunta que muitas vezes passou batido, né? Por mim também. Mas Jesus continuava mexendo com eles, né? A tal ponto que uma vez, né, todo mundo foi embora, falou, Senhor, maneira aí que a gente vai ficar sem público, né? Vocês também querem ir? Bom, então está em paz, né? Jesus trouxe aqui a glória da Trindade e a deixou conosco. E a deixou sobre a administração do Espírito Santo. Vamos dar uma olhada. João 13, 14, 15, 16, 17. São as últimas horas de Jesus conversando com os seus discípulos, antes de ser preso, né? Pensa você vai partir de maneira definitiva, não vai ver mais alguém que você gosta muito, e você tem a chance de ter a última conversa, né? Como é que vai ser essa conversa? Essa última conversa? Vai fazer calor, acho que vai chover. Também, né? Vai ser assim? Você vai escolher profundamente o assunto e as palavras. Tinha um professor que deu aula para mim, ele era filho de um pastor no interior da Bahia, lá no começo do século passado. E sertão do Irecê, para ter uma localização da região dele lá. E um dia o pai dele tinha vários filhos, chamou a mulher e falou assim, mulher, deixa ninguém sair de casa semana que o senhor vai me levar. Para que é isso? Mas está forte, né? Não, o senhor vai me levar essa semana. E de fato, eu estava em plena atividade. Chegou no sábado e falou assim, mulher, é hoje. Vai para ninguém sair de casa. Todo mundo ficou em casa, olhando, tá, mas... né? Foi às 17 horas, ele chamou esse meu professor, que era o filho mais velho, Manuel Santana, e fez a ele uma série de recomendações. Toma conta da mamãe, toma conta da igreja, das suas irmãs, tá. E foi às 19 horas, entrou para o quarto e foi embora. Então, esse acontecimento me remete muito a esse assunto de Jesus nessas últimas horas, né? Aliás, o 13, ele começa assim, ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amados que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Jesus sabia o que estava por vir daí para frente, né? Lá no 17, tão lido aqui também, né? Eu acho esses capítulos aqui assim uma delícia. 17:4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiasse a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Acho que a Eliane que falava que tem algumas coisas na Bíblia, fica assim, né? Fala, mas não conta tudo, né? Mas por que falou então? Só para despertar a curiosidade da gente. E às vezes também tem pregações que eu já vi que o pregador falou uma coisa
e deixou no ar o negócio tal, assim, e eu saí de lá assim, encasquetado com aquilo, e aquilo fica gravado na mente, aquele dia, aquela semana, um mês, anos depois, você vai lembrar. E uma vez, estava no CPP lá, e um irmão ministrando lá, um pastor, falou assim, essa glória é a comunhão. E mudou de assunto e foi embora, né? E eu fiquei ali parado nisso aqui. Então, eu te glorifiquei na terra. Que glorificação é essa? Jesus glorificou o Pai na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Tudo que Jesus fez foi de acordo com a vontade do Pai. Nada aquém, nada além, nada fora da vontade do Pai, né? E isso então trazia glória para o Pai. E agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Eles, na Trindade, participavam de uma glória junto. Quando nós pensamos que Jesus deixou a sua glória, deixou de estar junto ao Pai para viver a encarnação aqui, nós olhamos o prejuízo de Jesus, né? Mas não foi o prejuízo só de Jesus, porque ao deixar sua glória, né, o Pai também teve prejuízo nessa comunhão, teve prejuízo nessa glória. E agora, ao ele voltar ao Pai, restabelece essa situação outra vez. Então, se ele se priva de um certo momento, certo instante, daquela ordem, daquela organização, daquele ambiente, daquele momento da Trindade, daquela formação, todas as palavras são muito impróprias, né? Mas para a gente tentar ter uma ideia, para a encarnação, se ele deixa aquele ambiente também ficou mais pobre sem ele. Não sei se me faço entender, né? Então, a gente tem uma reunião de família muito gostosa, tudo mais tal, e falta alguém, né? Você faltou àquela reunião. Então, você sente falta. Poxa, podia estar lá agora, né? O que está acontecendo? Você pensa um monte de coisa porque você não está lá. E você sabe que lá é um lugar legal. Mas quem está lá também está falando, poxa, fulano e tal não está aqui, podia estar aqui. Então, isso faz falta para nós, mas nós fazemos falta também naquele ambiente. Então, vamos colocar entre aspas, a ausência de Jesus de lá também causou um prejuízo àquele ambiente. E agora, glorifica-me contigo, junto de ti, antes que eu, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, Jesus vai voltar para lá, aquele ambiente vai ser restabelecido outra vez. E esse ambiente, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo juntos, é o ambiente, a essência, a gente pode falar essência, o pessoal às vezes fala essência de Deus, mas o que é a essência de Deus? Quando a gente pudesse, a essência é aquilo que é principal. Se você tem o principal, você tem um acessório. O acessório não é o principal. Então a gente fala assim, a essência de Deus. Deus não tem essência, porque tudo Deus é principal, né? A essência de Deus é o amor, como se outras coisas fossem despidas de amor, não tivesse amor. É complicado a gente explicar humanamente algumas coisas que são dessa região aí. Então, Jesus veio, né, aqui se encarnou, e ao obedecer ao Pai em tudo, fazer a obra do Pai em tudo, ele trouxe para cá a glória. E agora Jesus parte de volta e vai deixar essa glória. Você pode usar nesse momento, né, por uma visão, entender glória como comunhão. Jesus trouxe para cá a comunhão que tinha com o Pai, fazendo tudo, pensando tudo, do jeitinho que o Pai queria, ele fez. Então ele trouxe essa glória, essa comunhão para cá. Ele voltou para o Pai
e deixou essa glória aqui. No 16, 13, vamos pegar do 12, vai. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Que coisa impressionante, né? Jesus conversando intimamente com seus discípulos ali, seus apóstolos, e eles não podiam suportar algumas coisas que nós agora podemos suportar. Podemos entender, podemos comportar isso, né? Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem? Da vizinha do lado? Daquela irmã? Não. Tudo o que tiver ouvido entre o pai e o filho, né? E vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará. A vontade do Espírito Santo não diverge da vontade de Jesus, que por sua vez é uma extensão também da vontade do Pai e vice-versa. Porque há de receber do que é meu e vou-lo a denunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo a de anunciar. Então recebemos do Espírito Santo diretamente ao que é de Jesus, que é do Pai, e assim por diante. Então, essa glória que Jesus trouxe para cá, trouxe e deixou aqui. Ele voltou e deixou o Espírito Santo para administrar essa comunhão junto conosco. Jesus, então, com isso, fazendo a vontade do Pai e deixando essa glória, essa comunhão conosco aqui, Ele nos reintegra ao nosso habitat da vontade de Deus outra vez. Né? Aquilo que Adão e Eva tinham saído, o peixe que saiu fora d'água e ficou aí angustiado, né? Desfalecendo na terra seca, agora nós somos colocados dentro da água outra vez, né? Já viram um peixe que é devolvido dentro da água novamente? Né? Bom, Jesus então trouxe a glória da Trindade e a deixou conosco sob a administração do Espírito Santo. Jesus nos reintegra a liberdade da vontade de Deus, o nosso habitat, né? Lá em João 8, né? Fala que se o Filho libertar, vós sereis livres, né? Bom, Jesus, como último Adão, cumpre o que o primeiro deixou de fazer. Vamos dar só uma corridinha, mas depois a gente pode dispor todo esse material aqui, tá, gente? Adão fracassou, mas Jesus deixou alguns lampejos de como que poderia ser Adão, né? Sobre essa terra. Um dia, aliás, uma noite, né? Não muito bonita, não muito convidativa, meio amedrontadora, os discípulos estão lutando no mar lá com o seu barco. E aí vem um homem andando sobre as águas e passa por eles, né? Eles já estavam assustados, apavorados pela situação que estava ali. E aí passa alguém andando perto, né? Jesus era só para aplicar uma peça neles, só para dar humor neles? Não. Jesus está mostrando aí como que Adão poderia fazer, né? Adão poderia construir uma ponte ou poderia andar sobre as águas também. Aquele peixe, imagine só, um peixe vai lá, pega uma moeda de um certo valor, 4 denários, se não me engano, e leva para um pescador. E tudo isso é coincidência, né? Não, Jesus falou, no cardume todo que estava lá no mar, Jesus falou para aquele peixe especial, particular, individual, você vai lá, pega essa moeda e leva para Pedro. Ah, esse eu conheço, escapei dele muitas vezes já. E aquela moeda, não vai pegar qualquer uma, tem que ser desse valor aqui. Ok, Adão, vou lá, né? Outra ocasião, os pescadores profissionais tentaram catar peixe, pegar peixe a noite toda, não conseguiram nada. Chega de manhã, luz clara, tal, diz, olha, joga a rede do outro lado. Tá bom, né? Já que você mandou. Apesar que carpinteiro dando palpite na pescaria.
jogaram a rede, né? O que foi? A experiência de carpinteiro que? Não, né? Aquele cardume correu lá para as redes, ou aqueles cardumes correram lá para a rede dos pescadores aquele dia, né? Então, quando eles, não está na Bíblia, mas dá para a gente pescar isso, né? Imaginar isso. A hora que Jesus falou, opa, o Adão está aí, ó, né? Corremos para a rede lá dos pescadores. Fazer vinho, qual que é o processo de fazer vinho? Você planta a uva, né? Espera ela crescer, espera invernos e verões, colhe a uva, amassa, etc, etc. Depois de alguns anos você vai ter, né? Vai regar, vai chover lá, tal, né? Então depois de alguns anos você vai ter o vinho lá. E Jesus tira de uma talha para outra, né? Uma talha de água e tira vinho, né? Bom, então esses milagres, parece que Jesus não tinha muito a ver, que não foi cura, não foi expulsão do demônio e tal, está mostrando como que seria a vida com Adão, como que Adão ia glorificar a Deus agindo na natureza, né? Bom, imagine lá no Jardim do Éden, tem um pé de primavera, daquele que você olha assim, que dói os olhos, bonito, carregado de flores, de pétalas assim, né? Lá fora do jardim, uma primavera tentando se sobreviver, né? Retorcida daqui e dali e tal, sem forma, meio esquisita. E essa primavera fora do jardim, olha para a primavera dentro do jardim. Um dia vai ter alguém para me cultivar. Um dia vai ter alguém para cuidar de mim. E eu vou ser igualzinha àquela primavera do jardim. Adão vai ter filhos, Eva vai ter filhos, e os filhos dele vão crescer, vão chegar até mim aqui para cuidar de mim. Mas aí no meio do caminho, nós sabemos a história, não deu certo, e essa primavera continua esperando, né? E hoje, né, ela não espera mais os filhos daquele Adão, mas espera os filhos do último Adão, para chegar a redimir tudo isso daí, né? É assim que nós vamos servir e governar. Vamos fazer o que os filhos daquele Adão não fez. Gente, para a gente fazer a transição para amanhã, nós não podemos esquecer de uma coisa importante, chamada unidade, né? A obra de Deus nos convoca à unidade. Nos convoca não somente a um diálogo, uma conversa, uma tolerância, né? Mas ao todos nós entrarmos numa mesma vontade, em que o Espírito Santo está, em que o Pai está, em que o Filho está, vamos ingressar nessa mesma unidade, nós também somos chamados a isso. Ao ingressarmos nessa comunhão, vamos ser chamados a essa unidade. Ela é muito mais do que uma conversa, que uma tolerância. Nós vamos ter que olhar o universo com os mesmos olhos, não é somente olhar os empreendimentos que estamos fazendo e tolerar os empreendimentos dos outros, não. É olhar o universo com os mesmos olhos de Deus, né? É a gente cuidar dessa primavera como se o próprio Deus estivesse cuidando, cultivando ela, né? Então, nós somos chamados à unidade. E esse final de uma das epístolas, né? Ela que é usado muito para a bênção no final, né? Ela diz muito, ela é profética mesmo, né? O amor do Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Vamos precisar disso para agirmos como Deus quer. Se somos o foco de Deus, nosso foco não pode ser outro senão Ele mesmo, né? Deus não é o centro ou o foco das coisas que eu faço, não deve ser, mas o centro e foco da minha vida. Jesus não deve ser o centro dos meus eventos, das minhas reuniões, missa, culto, coisa que queira, sem antes ser o centro da minha vida, meu foco. É a partir desse foco que vamos caminhar para outras coisas. Senhor, sonda nosso coração novamente, ó Deus. Coloca ali dentro, Senhor, aquilo que é do Espírito Santo, Senhor.
nessa abundância de palavras que aqui são proferidas, Senhor, o que importa é aquilo que Tu falas. E Tu falas pessoalmente, particularmente, pode até falar diferente a cada um, Senhor, mas essa é a pérola que recebemos aqui. Possamos guardá-la em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.